Olá pessoal, Gevandro Barros, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Indústria da Música. Como vocês podem ver, hoje eu não estou no estúdio da Indústria da Música, eu estou em casa, montei esse simples, humilde e bastante econômico, bastante barato home studio para fazer alguns testes. Eu gostaria de falar tanto sobre esse setup quanto como alguns outros assuntos para fazer você refletir, você que quer começar, você que está produzindo nesse período de férias. Vou falar um pouquinho do que eu fiz aí entre alguns dias antes do Natal, né? Eu viajei para Minas, fui lá ver a minha família e voltei. O que eu estou fazendo esses dias de pausa, já que a gente está aí num período, mais um período de confinamento. Roda a vinheta aí, eu volto para a gente falar sobre esses assuntos e esse setup aí para você. Bora lá! Bom, então vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu montei com os equipamentos mais simples que eu tinha, né, que eu tinha em duplicidade, vamos dizer assim. Eu montei aqui na minha casa esse home studio e eu vou explicar primeiro, nessa primeira parte do vídeo, quais são os equipamentos que eu trouxe para cá, por que eu fiz isso, e na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aí de produção, e na terceira parte do vídeo vou falar de coisas que você pode fazer também para otimizar aí as suas produções em casa utilizando o equipamento ou um setup basicamente como esse aqui. Então vamos lá, primeira coisa, vamos ver se dá para vocês verem. Eu tenho um teclado da própria Apple, né? Tenho um mouse aqui com fio da Apple. Eu teria um sem fio, mas eu coloquei o mais simples. Eu queria testar um modelo mais simples de setup possível aqui para mim. Tenho o meu Mac Mini que está aqui. Tem uma interface M-Audio de dois canais, dois simples canais, duas entradas XLR P10, duas saídas para os monitores, só. Ela só tem isso, só dá para ligar dois instrumentos ou dois microfones, enfim, tem 48 volts aqui, tem fone de ouvido, que é o que eu estou utilizando, tem um tecladinho Graphite 25, que é um teclado que eu uso já há bastante tempo, da Samsung. Ele já é um teclado até razoavelmente antigo, foi um dos primeiros teclados que eu comprei quando eu abri a indústria da música há 5 anos atrás. Já está com uma tecla até aqui um pouquinho mais alta. Num transporte que eu vim do estúdio para cá, ele subiu um pouquinho aqui a tecla, eu tenho que abrir, não vou abrir, está funcionando certinho. Aqui eu tenho uma tela Flaton, né, de 21 polegadas, só para ter uma tela ligada aí ao meu Mac Mini. Como monitores eu tenho os meus dois Akais que vocês estão vendo, vermelhinhos, eles são uma miniatura daqueles que eu tenho lá no estúdio, que são de 8 polegadas. Esse aqui, esses dois são de 5 polegadas. Estou com um HD aqui, como vocês podem reparar, um HD ligado ali atrás. Dois cabos P10 lá para os meus monitores. USBs ligados ali, né, para USB para o meu mouse, e a única coisa extra que eu trouxe para cá, quando eu não estou ligando os monitores, eu trouxe esse fone de ouvido aqui, que é um fone de ouvido da Harman Kardon. Eu tenho também, que são os fones que eu trouxe para testar o método mais barato, eu tenho esses fones aqui que são os HD 220. Esse kit faz parte desse kit mais em conta que eu montei aqui. Para que eu troco de fones? Esse aqui é um fone que eu uso para compor e produzir, é um fone fechado, então acondiciona bem aí no meu ouvido e tal. Uso eles para produzir e uso esse aqui revezando com as minhas. É um fone um pouquinho mais caro, da Harman Kardon. Ele vira, solta aqui as peças, enfim, um investimento um pouquinho maior. Mas como eu já tenho esse fone há algum tempo, uso para tocar quando eu faço as minhas brincadeiras de DJ aí, uso para fazer algumas mix e masters e revezo aí com as minhas caixas aqui. Então, esse é o set que eu tenho montado aqui no meu home studio e basicamente o que eu trouxe para cá foi o Logic. Eu não tenho nenhum plugin externo, pelo menos por enquanto, estou pensando em
em instalar algumas coisas gratuitas para testar, inclusive nesse Mac Mini que eu esvaziei somente para produzir aqui em casa. Estou pensando em baixar alguns plugins gratuitos para fazer alguns testes e depois levar essa diferença dos plugins gratuitos para alguns plugins pagos que eu tenho, principalmente de sons aí. A gente está produzindo algumas coisas, vou falar daqui a pouquinho. Então esse foi o setup que eu montei e que eu venho produzido desde o meio de dezembro, vamos dizer assim, né? Agora, nesse período de pandemia, eu voltei a ficar um pouco mais em casa. Nas férias fui visitar minha família em Minas, voltamos aí no dia 26, foi sábado. Agora a gente vai ficar até o Réveillon, uma parte da família da minha esposa vem passar o Réveillon aqui na nossa casa, e nós estamos saindo muito pouco por conta do aumento aí do número de casos, né? E a gente quer nos preservar, então estamos trabalhando bastante em casa. Quando eu preciso finalizar algumas coisas, eu termino aqui e levo para o estúdio, vou falar depois sobre isso. Então, a primeira parte desse vídeo eu queria mostrar esse setup para vocês. A segunda parte desse vídeo eu queria falar para vocês que sim, quando eu pego as minhas músicas que eu estou produzindo lá no estúdio, salvo alguns sons, salvo a parte de mixagem e masterização, que são duas etapas do processo, né, de produção musical, vamos dizer assim, que o estúdio, né, a acústica do meu estúdio, os plugins que eu uso lá fazem um pouco mais a diferença, não só pelo costume que eu tenho, mas também pela sala em si, pelos monitores de áudio e tal. Eu prefiro mixar e masterizar lá. A primeira pergunta que ficou para mim dessa segunda parte do vídeo: será que dá para eu compor e produzir em casa utilizando apenas o Logic? Resposta: sim, 100%. Obviamente, se eu quiser algum som específico de algum plugin que eu já venho acostumando a trabalhar nesses últimos anos, eu vou lá no estúdio, troco, já faço um MIDI, já gravo alguma coisa aqui. Se for em MIDI, obviamente eu não tenho aqui nenhum teclado para gravar já em áudio como eu tenho lá, mas se for em MIDI eu consigo já gravar aqui, troco os sons lá e depois eu trocaria por qualquer outra sonoridade. Mas, gente, não tem desculpa. Depois que eu voltei a produzir por necessidade aqui em casa, nesse home studio, utilizando só o Logic, apenas o Logic, os seus VSTs e os seus plugins, não tem desculpa. Eu descobri, ou redescobri, vamos dizer assim, mais uma vez, que é possível utilizar apenas o Logic para você produzir música de qualidade. Ele tem bastante Apple Loop, ele tem o Drama, ele tem diversos VSTs de excelente qualidade que ninguém tem desculpa para não produzir música, tá? Então é possível sim. Segunda pergunta: é possível mixar e masterizar numa sala como essa sem tratamento acústico nenhum? Eu tenho uma janela que está aqui, inclusive clareando esse vídeo. Tenho somente meus 2 monitores e estou utilizando esse fone de ouvido aqui. Se você tem um bom par de fones de ouvido, como eu tenho aqui, que não é próprio, 100% próprio para mixagem, e se você consegue acostumar com a sala, né, no meu caso aqui meu home studio, e os monitores, é possível sim fazer uma mix de boa qualidade. Lógico que alguns plugins e alguns equipamentos, com o passar do tempo, quando você vai acostumando com eles, eles podem trazer uma diferença na sua música? Sim, mas eu comparei algumas músicas que eu fiz aqui, né, durante essas últimas 2, 3 semanas, com algumas músicas que eu fiz lá e a diferença foi muito pouca, né? Então é possível mixar e masterizar numa sala sim. A diferença maior vai ser, obviamente, no meu caso, eu tenho hardwares lá, né, que são os equipamentos externos que eu tenho a minha sala, 100% uma mixagem e uma masterização de uma sala como essa, de um escritório, sem tratamento nenhum, com umas caixinhas de referência diferentes das que você está acostumado, que eu estou acostumado a trabalhar, e usando apenas, né, plugins internos, é lógico e óbvio que as músicas vão dar a diferença, né? A gente não está acostumado, eu teria que investir mais tempo trabalhando apenas com Logic, mas a proximidade é muito grande e dá para se fazer música profissional, né, de maneira bastante profissional, de forma que você consiga divulgar inclusive o seu trabalho, compondo, produzindo, mixando e masterizando no seu par de monitor e no seu fone. Se você tiver uma sala, como eu tenho lá no estúdio, obviamente algumas diferenças vão te ajudar, né,
com relação à sala em si, a acústica da sala, com relação ao sistema de monitoramento que eu tenho lá, com relação a alguns plugins que eu utilizo para mix e para master, os meus hardwares, e aí eu consigo dar um upgrade aí de uns 10, 20, 25%, a depender do que a gente faz na música. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que adquiriram os cursos comigo aí em 2020, muito obrigado a todos vocês, inclusive, uma coisa que eu sempre falo para eles é: o importante são as duas primeiras etapas. Se você compõe e produz de maneira profissional e consegue finalizar com qualidade a sua composição, a sua produção, a mix e master vai ser apenas uma finalização do seu trabalho. Seu trabalho vai estar quase que 100% já finalizado se você conseguiu produzir, compor e produzir da maneira adequada. Se a sua mix for muito boa, melhor, a sua master vai ser mais fácil ainda, tá ok? E pra gente finalizar, o que eu fiz nesses últimos dias aí, né? Além de compor algumas músicas, outras que já estavam aí meio que paradas, a gente sempre interrompe uma música ou outra e tal. Deixa eu minimizar aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trilhas em 4, 5 dias, trilhas aí de 3 minutos, 4. Não posso falar para que essas trilhas ainda, vou falar no início do ano que vem, mas o que eu posso falar eu tenho trabalhado bastante nessa área de trilhas, já tenho encomendas de trabalho, já tenho algumas coisas que a gente está fazendo aí para frente, e vai ser uma das áreas que a gente vai atuar bastante em 2021, né? Eu vou atuar, a indústria da música vai ir um pouco nessa direção aí durante o ano que vem. Os detalhes eu vou dar a partir de janeiro, tá vindo algumas novidades, tem coisas que eu tô fazendo, que eu vinha estudando aí nos últimos 6 meses, fiz curso, entrei em contato com a empresa, entrei em contato com pessoas do exterior, enfim, daqui do Brasil, e a gente está em contato, fazendo bastante coisa, e esse é um projeto que a gente tem feito aí, que tem já trazido bons frutos, já tem funcionado. Então, se você for olhar bem, 7 trilhas, né, em 4, 5 dias, eu não vou saber precisar o número de dias exato desde que eu comecei as trilhas, tá aqui inclusive, eu fiz da 1 às 6, né, no início de dezembro, e da 7 a 13, que é o que está na minha tela aqui agora, só usando o Logic, VSTs do Logic e plugins do Logic. Fiz essas trilhas nos últimos 4, 5 dias, alguns dias antes de eu viajar, do dia 26 até hoje. Inclusive, agora há pouco eu acabei de finalizar mais uma. Vou até colocar um pouquinho aí a última trilha, né, a última música, vamos dizer assim, um pedacinho da última música. A trilha deixa para depois, vou colocar um pedacinho da minha música, e no final desse vídeo vocês vão ouvir um pedaço dessa música que foi feita somente, né, mixada, masterizada, inclusive aqui dentro do Logic, somente com plugins VSTs do próprio Logic. Lá no final do vídeo eu vou colocar inclusive um pedacinho do final delas para vocês, dessa música que eu chamei Deep, Dark and Soul, e já vai estar também nas principais plataformas aí. Pra gente finalizar esse vídeo, pessoal, o que você pode fazer para você iniciar ou para você dar continuidade nas suas músicas? A gente, quando chega no final do ano, a gente, né, promete para nós mesmos várias coisas, a gente reflete sobre diversos assuntos, a gente pensa em o que a gente pode fazer melhor ou diferente no próximo ano, mas o mais importante é isso aqui, é fazer. Não importa o equipamento, não importa o teclado. Se eu fosse pensar alguns anos atrás, algum tempo atrás, esse tecladinho aqui, 25 teclas, é ridículo. Eu sou tecladista, né, gosto de tocar com teclados de 8, tecla pesada, teclados maiores, enfim, não dá para tocar aqui, obviamente, né? A gente está acostumado com outra interface, estamos acostumados com outro computador, outro tamanho de tela, acústica do estúdio, bonito. Eu me dei esse presente, vamos chamar assim, que nada mais está sendo que a possibilidade de me reinventar estando em casa, descobrindo coisas que antes eu precisava fazer, que era tirar cada vez mais, né, espremer mais, inclusive, do próprio Logic, que é a ferramenta que eu utilizo, e está dando muito certo.
Basta um computador, uma tela, um tecladinho como esse, um setup simplérrimo como esse. Muitas vezes você não vai precisar nem da interface, se você quiser, num primeiro caso, não somente o fone, você não precisa nem ter os monitores, nem a interface, somente o fone, um tecladinho e o Logic com o computador, você já vai conseguir fazer tudo que eu tenho feito aqui com essa qualidade, que você vai ouvir daqui a pouco a música no final do vídeo, e ter excelentes resultados. Entrar em ação é muito mais importante do que ficar esperando cair do céu ou ter um estúdio totalmente perfeito. Esse é o recado final que eu gostaria de deixar nesse vídeo, falando também desse setup, que é um setup simples, super barato, caixinhas de 5 monitores, né, de 5 polegadas, apenas o Logic, um Mac Mini, um tecladinho que hoje deve custar, inclusive usado, uns 300, 250 reais, um teclado comum, um mouse comum, um HD para guardar os arquivos e um fone de ouvido que deve custar aí usado, inclusive uns 100 reais, se custar. Tá ok? É possível fazer quando a gente quer fazer música, basta sentar, estudar, procurar as informações corretas e bunda na cadeira, como diz o outro, compor e produzir, que a gente vai chegar lá. Espero que você também chegue. Um grande abraço, saúde aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.